Como sempre, é um privilégio logo pela manhã a gente poder juntos aqui meditarmos, né, na palavra do Senhor. E como eu sempre comento, que é algo assim que para mim tem me ajudado bastante. Eu quero que você, conforme a gente for analisando o texto, conforme a gente for comentando, lendo os versículos, né, para fortalecer ali a ideia, você sempre pensa em você, naquilo que a palavra está te falando nesta manhã, o que ela está te fortalecendo, né, te auxiliando, né, na condução da sua vida, da vida da sua família, né, na vida dos seus ali, nos seus negócios, enfim, a gente sempre traga para nós, né, pro nosso individual, para a nossa vida pessoal, porque Deus, ele, ele precisa que nós nos moldemos à palavra dele, né? Ele precisa que a gente faça assim para que nós possamos desfrutar daquilo que ele tem preparado para nós. E sempre, às vezes nós não desfrutamos porque algo em nós ainda precisa ser melhorado, precisa ser mudado, né? Precisa ser moldado como vaso ali no oleiro. E eu já inicio aqui a gente comentando, o povo notou que algo não estava bom, que não estava legal, que precisava ser melhorado. E a atitude que Samuel toma é chamar ao povo ao arrependimento, a uma verdadeira reconciliação com Deus, a abandonar práticas que que atrapalhavam, que não estavam de acordo com a palavra do Senhor. Então, e isso tudo veio já por causa de uma liderança que não estava cuidando do povo da forma como deveria, como Deus gostaria. Então, Samuel agora ele clama ao povo, né? O povo de Israel reconheceu seus pecados e o afastamento de Deus. E para retornar a ele com o coração arrependido, eles precisavam abandonar aquilo que eles depositavam a confiança que não eram o Senhor, que eram as imagens de esculturas, aquelas coisas que estavam atrapalhando. Então, se você voltar para o nosso texto aí, o versículo 3 fala que Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração se converterdes ao Senhor, e tirai do meio de vós os deuses estranhos, as astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi só a Ele, Ele vai livrá-lo das mãos dos filisteus. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos libertará das mãos dos filisteus. É o que está falando. Muitas das vezes, nós temos algumas crenças, nós temos algumas coisas valiosas para nós. Muitas das vezes nós dedicamos tempo e o nosso coração a algo maior, o que nós fazemos de maior do que o nosso Deus. E qualquer coisa que dediquemos a mais, que amamos mais do que o nosso Deus, isso se torna ídolo na nossa vida. Qualquer coisa. Então, nós precisamos ter o cuidado de analisar a nossa mente, analisar o nosso coração, ver se nós não estamos fazendo isso. E se porventura estivermos, reconhecermos.
reconhecermos e colocar diante do Senhor. A palavra de Deus nos fala em Atos 3,19 que nós precisamos nos arrepender e nos convertermos, para que sejam apagados os nossos pecados. 1 João 1,9 fala que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, precisamos colocar diante do Senhor. E às vezes, eu falo por mim, eu durante muitos anos na minha vida, parecia que o que mais importava para mim era o meu trabalho. Pensa num profissional dedicado, que se aprimorava, que estudava em cima daquilo e procurava sempre ser o melhor, tá diante das novidades, tá sabendo, tá, sabe, procurando sempre me manter informado. Não que isso seja errado, não é errado. Mas da forma como eu fazia era. Porque tudo para mim era o trabalho. Em primeiro lugar era meu trabalho. Era a minha profissão, era a minha área de atuação. Deus estava em segundo plano, família estava em segundo plano, filhos, tudo era minha mente. E a minha dedicação estava voltada ao trabalho. Então eu fiz do trabalho um ídolo. E isso não é o correto, não é assim que Deus quer que nós façamos. Não era assim que Ele queria que eu fizesse. E Ele me mostrou. E a partir do momento que eu reconheci, que eu pedi perdão, e pedi para que o Senhor me fortalecesse, me ajudasse. Irmão, por incrível, pode parecer incrível, mas quando a palavra de Deus fala que Ele cuida de nós em todos os detalhes, basta com que nós descansemos na mão dele. Isso é realmente isso que acontece. Porque Deus, ele ouve e responde às orações dos seus servos. Samuel intercedeu pelo povo, amados. E Deus ouviu as suas orações e trouxe libertação para Israel. Oração sincera e intercessória tem poder diante do Senhor, especialmente quando o povo de Deus se humilha e clama em fé. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor e temos fé naquilo que estamos pedindo, o Senhor é asaz benigno, né? O versículo 9 fala que Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou inteiro ao Senhor em holocausto. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Ou seja, o Senhor foi favorável. O Senhor lhe respondeu. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo muito pode por sua eficácia. O líder, o sacerdote, pediu e o Senhor, aprove ao Senhor ser favorável naquele momento. 1 Timóteo 2,1, amados, fala que antes de tudo, eu exorto vocês para que usem a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Então, quando nós nos arrependemos, nos colocamos diante de Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele escuta
as nossas orações. E principalmente, o Senhor as responde. O Senhor responde às nossas orações. Nem sempre a resposta será da forma como nós desejamos. Mas Ele responderá. Porque, veja bem, o Senhor, Ele protege o seu povo do inimigo. No momento da batalha, Deus interveio sobrenaturalmente, irmãos, confundindo e derrotando os filisteus. A proteção de Deus é um ato de graça que Ele concede aos seus, nos fortalecendo, desbaratando os inimigos do seu povo. O versículo 10 aí do nosso texto está dizendo que, enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia. E trovejou o Senhor naquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O Senhor pelejou em favor do seu povo. Então, quando nós colocamos, amados, o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas Ele nos acrescenta. Ele nos acrescenta. Não quer dizer que tudo aquilo que nós vamos pedir, o Senhor vai conceder. Mas Ele pode responder. Paulo orou por 3 vezes, irmão, para que o Senhor o livrasse de um determinado incômodo que ele tinha. Como ele mesmo falou, um espinho na carne de Satanás colocou. Mas aprove ao Senhor não tirar esse espinho dele. Pode ser que aquilo que nós pidamos, o Senhor não vá nos conceder. Mas Ele nos dará condições de viver, de trabalhar com aquilo de tal forma que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Porque o Senhor é fiel e Ele nos guardará do maligno. É o que diz 2 Tessalonicenses 3:3. O que nós precisamos tão somente é fazer aquilo que Efésios, capítulo 6 de Efésios nos ensina. Quando fala da armadura de Deus. Nós precisamos nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E isso nós precisamos entender que não podemos esmorecer, que não podemos dar brecha, porque se nós dermos brecha, o inimigo aproveitará a oportunidade. Ele vai usar a oportunidade. Nós precisamos entender e fazermos, e como é que nós vamos nos fortalecendo uns aos outros e nos fortalecendo na palavra? Lembrando das bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. Após a vitória, Samuel fez uma pedra, né?
Ele colocou uma pedra, a qual ele chamou Ebenezer, para lembrar Israel do socorro de Deus. O povo de Deus deve registrar constantemente os feitos do Senhor, pois esses memoriais fortalecem a fé e testemunham a fidelidade do Senhor e o cuidado dele para com o seu povo. Em vários momentos, inclusive ontem, a irmã nos deu a saber testemunhos, né, de experiências do Senhor na vida dela. E isso é importante, irmãos. É importante ser como um memorial. Em algum momento você está enfraquecido, você tá entristecido. Aí você lembra de quem é o Senhor, do que Ele fez e principalmente do que Ele pode fazer. E isso para trazer à nossa memória. E eu sei, amadas irmãs, que todos nós temos alguma experiência de como o Senhor é bom. Nessa loucura por trabalho, irmãos, eu, houve um momento que eu estava trabalhando 16 horas por dia. E eu tive um acidente de trabalho. E quando eu estava me recuperando deste acidente, eu fui visitar um casal amigo, o casal que me apresentou Cristo, o casal que falou de Jesus para mim, que investiu em mim, que a, a nossa a nossa igreja, todos os anos, no período de carnaval, ela faz um acampamento, principalmente para jovens, adolescentes. E eu era um jovem nesse momento, quando eles me apresentaram, e eles pagaram para que eu fosse lá, me levaram, me buscaram quando a gente voltou. Eu trabalhava para eles nessa época. Nessa época. E assim que eu fui visitá-los, que eu cheguei com um braço parcialmente engessado e enfaixado, antes de me falar bom dia, a dona Creide falou: tá vendo, meu filho? Não é bíblico, não está lá na Bíblia um versículo assim, não. Mas aqueles que são do Senhor, Ele chama. E se não vem por amor, vem pela dor. Conserta o seu caminho, retrata o seu caminho. Olha como estão as suas prioridades. E para servir de memorial para mim, o Senhor, Ele me devolveu a mão, mas ficou a cicatriz. Então, quando eu olho, eu lembro de que a minha maior dedicação precisa ser o Senhor. Então, esses memoriais fortalecem a nossa fé e nos trazem a memória. Trazem a memória. Não é isso que o Senhor Jesus nos instruiu a igreja para que fizesse? Lucas 22, 29 fala que o Senhor, tomando o pão e tendo dado graças, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, para que nos lembremos da oferta do Senhor, do que o Senhor fez em favor
em nosso favor, em meu favor. E precisamos crer, irmãos, e entender que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será, como declarado em Hebreus 13:8. O Senhor é o escudo que protege o seu povo. Deus sai em defesa do seu povo, amados, derrotando o inimigo e protegendo aqueles que lhe pertencem. A fidelidade do Senhor ao Senhor oferece proteção em momentos de fraqueza e de ameaça. O versículo 13 fala que os filisteus foram abatidos e não vieram nunca mais aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias da vida de Samuel. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Foi a mão do Senhor contra eles, assim como ele é contra, a favor da nossa vida, contra o inimigo. A palavra do Senhor, ele nos orienta aqui em 2 Tessalonicenses 3:3. Fala que o Senhor é fiel, mas fiel é o Senhor, e vos confirmará e vos guardará do maligno. Fiel é o Senhor, amados. É Ele que me guarda, é Ele que te guarda, é Ele que me protege, é Ele que te protege, é Ele que livra. Eu não anotei, me fugiu aqui, eu não lembro bem exatamente. Eu sei que é capítulo 10, versículo 10, se não me engano, acho que é Romanos, não lembro, onde fala que o Senhor ele é tão fantástico para conosco, tão maravilhoso, que Ele não permite com que nós sejamos tentados além da nossa força. Quando vem a dificuldade, quando vem a tentação, quando vem o Senhor conhece a nossa fraqueza, Ele conhece o nosso limite. Ele não permite com que algo venha que não possamos suportar. E Ele mesmo nos dá o livramento. Que Deus bom, que Deus cuidadoso, que Deus maravilhoso para comigo e para com você. Mas precisamos, irmãos, ser exemplo. Ser exemplo. Exemplo de compromisso, exemplo de fidelidade com o Senhor, exemplo de perseverar na palavra, exemplo de liderança do Senhor. Samuel perseverou, irmãos. Obrigado pelo auxílio, amada. 1 Coríntios 13, né? 10:13. Obrigado, amada. Samuel, irmãos, perseverou todos os dias em cumprir a palavra do Senhor. E fala aí para nós do versículo 15 ao versículo 17.
E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Todos os dias da vida de Samuel, ele esteve na presença do Senhor. Ele manteve o compromisso de cuidar do povo de Deus como um sacerdote correto na presença do Senhor. Primeira Coríntios 15:58. A palavra do Senhor fala que nós precisamos ser firmes. Ela não fala que nós precisamos ser constantes. Ela nos diz que nós precisamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo, amados irmãos, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, se tem um serviço que eu preciso me dedicar, se tem um serviço que eu preciso aprender, desenvolver e dedicar tempo da minha vida, assim como eu fazia, como eu faço no trabalho secular, é no meu trabalho, na obra do Senhor. Sempre pensando em como eu posso ser melhor, sempre pensando em como o Senhor pode me usar, de como fazer para que o Senhor, o nome dele seja conhecido, porque nós vivemos para tornar o nome do Senhor conhecido. Essa é a razão da nossa vida. Tornar o nome de Cristo conhecido, estar na presença dele, desfrutar disso. Então, sede firmes, amados. Sede firmes. Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Assim como Samuel dedicou, assim como Samuel passava, cuidava. Olha, todo ano ele fazia assim. Todo ano. E quando nós sentirmos que o nosso momento é chegado, porque vai chegar, que nós possamos dizer como Paulo, em 2 Timóteo 4:7, a declaração do nosso irmão, que ficou registrado na palavra do Senhor, para servir de ânimo, servir de fortalecimento e de certeza, irmãos, do que Deus tem reservado para nós. Ele fala que ele combateu um bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Precisamos exatamente disso, entendermos isso, chegarmos a essa conclusão. De que combatemos um bom combate,
completei a carreira, ou seja, aquilo que o Senhor me ordenou fazer, eu fiz. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu devia, onde eu devia de ir, eu fui. Aquilo que eu devia de falar, eu falei. As pessoas que eu devia exortar, eu exortei. O cuidado que eu devia de ter comigo, para que naquilo que eu estava falando, estudando e pregando, eu também não caísse, eu cuidei. Eu cuidei. Combati um bom combate. Terminei a carreira. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está reservada para ele, para nós. Nós não sabemos quando, irmãos. Nós não sabemos o momento. Uma certeza nós temos. Esse dia chegará. Esse dia chegará. Essa certeza nós temos. Nós morreremos, se o Senhor não voltar antes. Então, o que nós precisamos? Uma pequena aplicação para nós. Precisamos ter confiança na proteção de Deus. Assim como Deus protegeu Israel de seus inimigos, Ele também guarda o seu povo hoje. Devemos confiar que Ele é o nosso protetor, o nosso escudo contra todos os perigos espirituais e físicos. Mesmo quando estamos enfrentando oposições, lutas, desavenças, o Senhor é quem nos guarda. Ele é o nosso protetor. Mas para isso, precisamos estar diante dele com o coração contrito, arrependido, modificado. Arrependimento, irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de mudança. Mudança. Precisamos sempre recordar, ter memorial da graça do nosso Deus. Precisamos estabelecer marcos em nossas vidas, que nos lembrem da ação e da fidelidade de Deus. Porque ao fazer isso, nós somos encorajados em nossa jornada e damos testemunho a outros da graça e do poder do nosso Deus em nossas vidas. Então tenha memoriais, tenha marcos, que em algum momento quando você se sentir enfraquecido, e há momentos que sentiremos enfraquecido, esses marcos, esses memoriais possam te lembrar da ação de Deus e da fidelidade dele, do cuidado dele. E ao fazer isso, você se sentir encorajado, encorajar outros na jornada da nossa vida. Eu sei que há muitas pregações e muitos ensinos, né, de uma vida abundante, uma vida sem problema e só de vitória, vitória, vitória e bênção em bênção. Mas não, irmão, em nenhum momento o Senhor prometeu que nós viveríamos apenas assim. Não que não tenhamos, não que não sejamos, mas o Senhor diz para nós que no mundo
tereis tribulações, aflições, lutas, dificuldades, espinho na carne. Mas ele finaliza dizendo que tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele, nós também venceremos. Porque a palavra fala que em Cristo mais do que vencedores. Não somente guarde a sua fé. Que o Senhor possa, nesta manhã, nos abençoar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor nos dê sempre a certeza no nosso coração de que Ele é o cuidador nosso, o nosso escudo. Ele que nos livra, Ele que nos abençoa, Ele que nos fortalece, Ele que nos dá esperança. Faça marcos, irmãos. Tenha isso na memória. Traga na memória o que Deus fez, tem feito e fará. Então somente confie e guarde a sua fé. Obrigado, irmã, sempre nos auxiliando aí, né, para ficar mais didático, explicativo a nossa mensagem. Olha só, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Olha só, paz no meio das lutas. Só Deus, né, irmão? Só Cristo para nos dar. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu, mas minha esposa, a gente sempre diante das situações, a gente lembra disso. Vai passar. Vai passar. Tá ruim? Persevere, porque vai passar. Tá bom? Aproveite, goze, porque vai passar. Mas tem de bom ânimo. O Senhor nosso Deus venceu. Então, amados, confie na proteção do nosso Deus. E tenha marcos, memoriais, que nos lembrem da ação e da fidelidade do Senhor. Porque isso é bom. Isso nos fortalece. Isso alegra o nosso coração. Isso nos dá a certeza de que o Senhor é fiel. Combata um bom combate. Complete a carreira e guarde a fé. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê um dia na presença dEle, onde nós queremos estar, né? Que é no centro da vontade dEle. Possamos fazer isso, irmãos. Possamos fazer isso. Lembrando de orarmos sempre uns pelos outros, né? Aqueles pedidos que sempre têm sido colocados, né? A irmãzinha que pediu para que nós estivéssemos orando por ela, né? Fugiu. Que nós lembre de Brenda, fazer. irmão. A Brenda. Isso, perfeito. Obrigado, Flavinha, Creide. A Brenda. Eu sempre tenho intercedido por ela. Sei que a Flavinha está aí mais próxima dela, né? Estejamos orando, irmão.
Lembra de mandar uma mensagem, lembra de fazer um áudio, né? Hoje, esse advento aí do WhatsApp ficou tão, facilitou para nós, apesar de ter, né, tudo pode ser usado em favor do inimigo, mas lembra que o Senhor nos deu, o Senhor tem nos dado armas, o Senhor tem nos municiado. Vamos usar, vamos usar. Às vezes você não pode estar presente, mas mande um áudio, encoraje. A palavra de Deus fala que as irmãs mais experientes precisam cuidar das mais novas. A palavra que está dizendo, irmãos. Lembra dela. Lembra dela. Cuide dela. E de tantos outros, né, que a gente precisa, que às vezes nos lembramos, né? Sempre tenho orado pelas pessoas que têm sido acometidas, né, de câncer, de tantas outras coisas, né? Amada irmã, se alguém quiser auxiliar-nos aqui, dar seu ponto de vista, né, aquilo que o Senhor tem falado ao coração, quiser trazer até mesmo, de repente, um testemunho daquilo que o Senhor tem feito, né, um memorial da sua vida. A gente temos ainda alguns instantes. Fique à vontade, pode. Vamos nos encorajar, nos fortalecer uns aos outros. Eu só queria fazer uma observação, né, dentro da leitura que me chamou muito a atenção. Aqui no versículo 3, né, do livro que fala, né, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converteste ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarodes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a ele só e vos livrará da mão dos filisteus. É que na hora que o irmão estava falando sobre aquela passagem que fala, eu venci o mundo e vós também vencereis. Às vezes o mundo está dentro da pobre igreja, né? Quando o trabalho do Senhor não é feito e um outro se levanta para fazer, então a gente sempre encontra alguém que se levante, né? Alguém que é ai, me fugiu a palavra que eu ia dizer. Veja que aqui, enquanto eles não se converteram, primeiro Samuel tratou com eles ali, dentro, com todos eles que ali estavam ao redor de Deus, tudo adorando, glorificando o nome do Senhor. E eu trouxe para a minha vida, né? E eu fiquei meditando enquanto estava lendo a palavra, o irmão falando, o que é prioridade, né? Que eu pensei, porque eu tenho passado algumas perseguições nesse sentido, por conta do evangelismo, de um trabalho que foi aberto, que faz mais de 20, 30 anos, sei lá quantos anos, que a igreja não tem o trabalho. E de lá para cá tem sido muita perseguição, assim, no sentido de o outro querer fazer e não deixar o outro fazer. E é nesse sentido que eu vi aqui que Deus encorajou a Samuel, mas Samuel encorajou ele, na verdade, ele exortou o povo a se converter dos seus maus caminhos, para poder vencer o inimigo das nossas almas, trazendo para a nossa realidade hoje. Porque às vezes o inimigo não está lá fora, né? O inimigo está dentro. Aí quando o irmão falou isso, eu fiquei pensando em como trabalhar com o mundo que está dentro da própria igreja. Tem que ter uma direção realmente de Deus e pedir verdadeiramente para que o Senhor nos ajude, porque sempre vai ter o opressor que vai querer oprimir aquele que está fazendo, né? O receptor está sempre pronto a receber e o outro não. O emissor sempre vai querer colocar sempre um obstáculo para que a obra de Deus não seja feita. Veja que os inimigos roubaram a arca, tiraram ali, fizeram
aquela afronta toda, e a arca ficou 20 anos parada. Esses 20 anos têm um significado profundo, se a gente for pesquisar. E quantas vezes a gente não fica procrastinado, anos e anos, por conta do outro, né? Veja que a gente olhar mesmo para nós, como Deus usou Samuel aqui, o que está no nosso coração, o que é prioridade, para poder Deus agir e nos encorajar e nos fortalecer, da maneira que Deus fortaleceu esse povo, encorajou a Samuel, e ali ele cuidou daquele povo como um juiz naquele lugar. É a gente primeiro auto se avaliar. Eu tenho feito isso, irmãos, porque não tem sido fácil. Quando a Cleide ontem falou do memorial, eu vivi também muito isso na minha juventude, sabe? Desse memorial. E tenho vivido também nos dias de hoje, né? Porque vai ficando velho, que você vai deixando as coisas de Deus. Não, quem tem a chama acesa dentro de si, ela não apaga. Ela está sempre acesa. Então, os memorial me veio à minha memória hoje, lá no passado, na minha juventude, quando eu montei um ministério infantil que não tinha na igreja, e foi uma luta muito, 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 muito grande dos próprios obreiros que não acreditavam no ministério infantil. Mas eu fiz o trabalho para a honra e glória do Senhor e perpetuo até os dias de hoje. Por quê? Eles se levantaram contra aquilo que Deus queria que fosse ensinado, que é o Evangelho de Cristo. Amar, deixar vir a mim os pequeninos. E esse memorial trouxe para mim muito crescimento, muita luta. E hoje eu ouvindo aqui, mediante ao que eu estou vivendo agora, né, já na minha idade, eu já estou com 58 anos. É diferente. E eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero viver isso na minha velhice, não. A tua obra é leve, a tua obra traz alegria, ainda que ela é difícil, e muitas das vezes traz dor. Não é aquela dor que você não vai suportar. É uma dor que você suporta. Mas ela traz alegria. Ao mesmo tempo que traz dor, traz alegria. E não tristeza. E a luta, o levante foi tão grande que mexeu com a minha saúde. Eu fui parar 2 vezes no pronto-socorro. Simplesmente só por conta do evangelismo. Falei para Jesus, o que é que eu estou fazendo errado? E me veio à minha memória esses períodos que a gente está lendo aqui. Lembra lá atrás como foi? Foi assim. É a buscar, né? É a gente buscar o Senhor e deixar que Deus complete na nossa vida a força dele. E lembrar que ele é primordial. Ele é o primeiro em nossas vidas, em todos os sentidos. E a minha pergunta hoje na leitura foi essa para Jesus. Será que eu tenho feito o que é certo? Será que eu estou dentro desse propósito que Samuel está dizendo? É rasgar, irmãos, os nossos corações e nos fortalecer com esse Deus, porque o que é de Deus permanece e o que não é cai por terra. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui, porque tem me dado muita força, porque não é fácil você estar na frente de um trabalho tão espinhoso, no sentido que eu não digo lá fora, eu digo dentro da igreja. É esse que é o difícil. E que Deus venha continuar dando direção, porque parece que não tem significado. Não é que parece que não tem, não. Que tem sim, perdão. É que, às vezes, a gente faz um trabalho e acha que não está alcançando, né? Mas tem alcançado sim. Eu tenho me sentido muito encorajada, muito fortalecida dentro desse trabalho aqui, dentro dessa leitura de Samuel, desse livro aqui que nós estamos fazendo, que estamos lendo, né? Acompanhando, buscando. Eu, a Cleide, falo por mim. Não tem sido fácil, mas com Jesus, com a força de Deus, com as orações, o Senhor tem me dado força para poder pensar. Aquela palavra que o pastor Caselato disse a semana passada, PAC, paz, alegria e convicção.
Então eu estou com essa palavra tão forte assim em mim, que foi dessa palavra que ele falou, eu chorei bastante aqui em casa depois. Me deu assim um renovo, né? Vendo aqueles vídeos que a Mayara colocou, me fez lembrar minha juventude, né? Nos trabalhos, de quando eu comecei como intercessora. Eu só falei, Senhor, hoje eu quero só ouvir os louvores. Depois eu quero ouvir novamente, e eu ouvi depois. Então é isso, irmãos. É se fortalecer mesmo nesse Deus. Eu estou falando de algo que eu tenho vivido. Que não, eu sou ovelha, mas a outra pessoa é amiga. Então é diferente. É diferente. Então, não tem sido fácil, mas o Senhor, Ele tem me dado força e tem me dado graça e convicção do que é que Ele quer. Então, eu louvo a Deus por essa palavra, pelo dia de hoje, pelo memorial de todas as lutas que eu vivi lá atrás e que hoje o Senhor está representando novamente, como continua. Seja forte, seja valente, confie em mim, não desista, que eu vou pôr por terra tudo aquilo. Então, o que eu quero mais desse Deus? É confiar. Então, é isso que eu tinha para dizer para os irmãos e estou muito agradecida, no nome de Jesus. Amém, irmã. Obrigado, minha querida. É isso que a gente sempre fala, né? Aplicar na nossa vida, né? Cláudia? Ah, graça e paz, gente. Ô, Cleide, essa aqui vai para você de novo, minha linda. Enquanto você falava, Deus foi me tomando assim de uma alegria tão grande e tantas lembranças que eu tenho de quando eu, desde os 14 anos, comecei a montar minha primeira célula de histórias bíblicas para as crianças da rua ali, que moravam na rua que eu morava, né? Não eram crianças de rua, mas a gente brincava sempre ali na mesma rua, e aos 14 anos meu coração fervia por aquelas crianças. Então eu quero te dizer o seguinte, minha linda, apesar das dificuldades, né, que a gente sabe tudo que a gente passou, eu lembro que quando eu fiz a PEC também, eu queria comprar todos os materiais que eu pudesse, eu não tinha dinheiro, então eu mesma fazia os cartazes em casa, eu desenhava, copiava à mão livre, pintava daquele jeito que eu podia, fazia os cartazes com a letra dos corinhos, né, das músicas que a gente cantava, dos louvores. Mas eu quero te dizer o seguinte, quando você fala que você tem tido dificuldade. Só um minutinho que a vovó está conversando. O irmão Antônio falou do testemunho dele, né, com relação ao aquele casal, né, que levou ele para o acampamento lá, para a atividade bíblica. E olha só, eles investiram no reino. Então, minha linda, apesar das dificuldades, apesar das tristezas, das angústias, das lutas que a gente tem, saiba que em todos os lugares por onde você andou e que você anda ainda, existem muitos Antônios. Amém? Existem Amém. muitas crianças e adolescentes que vão levar essa marca, que vão levar essa lembrança de quem é o Senhor através de uma titia chamada Cleide. Entende? Eu não sei se eu já disse para vocês aqui, eu dei aula durante alguns anos na Igreja Renascer em Cristo, aqui em São Paulo, e eu tenho um testemunho que eu não me esqueço nunca. Num dos cultos, eu estava saindo da igreja e eu me encontrei com uma adolescente, me parou. Ela devia ter seus 16 anos, mais ou menos. Ela falou assim, tia Cláudia, você lembra de mim? Eu falei, oi, minha linda, não me lembro, desculpa, porque a tia conhece muitas crianças. Aí ela falou assim, tia, eu entreguei minha vida para Jesus numa aula sua. Teve uma aula que a senhora deu do peão Frederico. Nunca me esqueço, essa é uma história da PEC. E com essa história do Frederico, eu entreguei minha vida para Jesus. E ela estava ali, firme na igreja, linda para o Senhor. Então eu creio sim que a nossa obra, o nosso trabalho, as nossas orações, não é em vão. De algum momento, né, em algum momento fica ali plantada aquela semente. E o Senhor vai colher, né? Nós vamos colher
a 30, a 60 e a 100 por um. Hoje a gente não vê. Alguns a gente vê imediatamente. Outros a gente sabe que a gente vai se encontrar lá e vai ser um encontro maravilhoso e você vai dizer assim, você aqui. Já pensou, gente? A gente olhar para aquelas crianças todas já crescidas ou os adultos que passam por nós e a gente olhar e falar, você aqui, né? Glória a Deus por isso. E irmão Antônio, deixa eu te Amém, dizer uma coisa. Cláudia. Obrigada, viu? Amém, minha amada. Igual mineiro, né? Deixa eu falar. Sim, querida. Essa lembrança que você tem na sua mão, Deus me fez ver que é como Paulo falando do espinho na carne. Cada vez que Paulo olhava para aquele problema, ele se lembrava que ele tinha um Deus acima de todas as coisas, que é capaz de restaurar, curar, transformar e até nos dar entendimento e sabedoria para lidarmos com os nossos problemas diários. Nós temos espinhos na carne. Eu tenho, cada um de nós aqui tem. A Brenda está passando por um espinho. E enquanto a gente puder ser canal de cura e libertação e graça, nós vamos entrar nessa batalha, juntos, um pelos outros. Glória a Amém. Jesus pela vida de Amém. cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cleide, Amém. Sei que a hora está avançada, mas que memorial esse dia. Vai ficar um memorial para mim, na minha memória. E eu quero falar algo, uma reflexão rápida que o Senhor falou comigo ontem, que assim, nós não somos donos do tempo, nós não sabemos de nada. Ele que sabe de todas as coisas. Meu sogro com 102 anos, se eu for olhar para a idade dele, eu não sei se eu vou viver como ele ou mais que ele. Eu estou na metade da minha vida. Muitos de nós estamos na metade da nossa vida, se nós formos olhar a idade dele. 102 anos. Tem uma senhora aqui de 97 anos na rua, que ela vai na padaria sozinha, vai na feira, ela vai em vários lugares sozinha. E eu costumo conversar com ela, ela me abraça e eu falo para ela, olha, se você for olhar a sua idade e a do meu sogro, você ainda tem mais 5 anos de vida. Então nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos como vai ser a nossa vida. Pense nisso, o Senhor falou muito forte comigo ontem a respeito disso. Ele tem 102 anos, se nós formos olhar com relação à nossa idade, muitos de nós estamos só na metade da carreira. É para nós nos animarmos, pegarmos esse fôlego de vida, esse potencial que nós temos e exercer, colocar em prática. Nós precisamos fazer realmente esses memoriais, o dia de hoje vai ficar marcado para mim, já ficou, e pensarmos nessa reflexão que o Senhor falou comigo no dia de ontem. Beijo. amém, amém. Ô, Como o irmão Senhor é bom. Antônio, Sim, eu só quero deixar um versículo que está queimando aqui. É certo. Cristo em nós, a esperança da glória. Tá bom? Só isso. Qual que é, irmã? Cristo em nós, a esperança da glória. Agora eu não sei te falar onde está Amém, certinho, amém. não. Uhum. Não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Irmãs, vamos orar, então. Vamos agradecer pelas bênçãos, né? Que é a gente poder meditar na palavra dele e entender, ver como no decorrer da nossa história, como o Senhor é bom, né? Como ele é bom. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque verdadeiramente temos desfrutado da tua bondade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ajuda nós, Senhor, a sermos esse canal que o Senhor quer que nós sejamos. Que nós possamos, ó Pai, levar a tua palavra até os confins, ó Pai. Como a tua própria palavra diz, até os confins da terra. E que o teu Santo Espírito tenha a oportunidade de atuar nesses corações, ó Pai, convertendo-os para o Senhor, Pai, para o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós somos frutos, Senhor. Nós somos frutos, ó Pai, da obediência de servos teus no passado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado. Desde já eles têm os seus galardões, ó Senhor. Obrigado, Pai.
Dá-nos um dia na tua presença, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, aproveitarmos bem as oportunidades, ó Senhor, que esse dia trará, ó Pai. E que o teu Santo Espírito, Senhor, flua através de nós, ó Senhor, e que nós, ó Pai amado, tão somente sejamos boca do Senhor, ó Pai, boca do Senhor. Abençoe, cure, ó Senhor amado, fortaleça, ó Pai querido, traga esperança, ó Pai, naqueles corações que necessitam, ó Pai, mas acima de tudo, ó Pai, que nós possamos, ó Senhor, adorá-lo todos os dias da nossa vida, Pai. Nós não sabemos quantos esses dias serão. Pode ser que estejamos na metade, realmente, da nossa vida. Mas, independente de quantos sejam, Senhor, que nós possamos completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Obrigado, Pai. Obrigado. E, Pai amado, que hoje as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amadas irmãs. Amém. Bom dia. Glória a Deus. Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigado aí, Maiara, por nos auxiliar, minha querida. Obrigado. Deus Eu que nos abençoe. agradeço, gente.